Todos nós somos o resultado da união entre um óvulo e um espermatozoide. Nos primeiros instantes após a fecundação, esse pontinho menor que um grão de areia é o centro de um dilema filosófico. Para a medicina, ele ainda não é um ser humano, mas se tiver algum problema, ela trata. Enquanto para a igreja já é uma vida, mas se morrer, ela não enterra. Nas primeiras horas, o embrião é constituído de algumas dezenas de células. Nenhuma delas se tornou ainda uma célula específica de alguma parte do corpo, como células do rim, do fígado ou do cérebro, por exemplo. Todas ainda preservam a capacidade de se especializar ou se diferenciar em qualquer tipo de célula. Elas também têm a habilidade de se dividir inúmeras vezes, gerando novas células com essa mesma capacidade de se multiplicar indefinidamente. Nesse estágio inicial, essas células-tronco estão contidas em um embrião, portanto, são chamadas de células-tronco embrionárias. Nas primeiras horas após a fecundação, essas células-tronco embrionárias são donas de um poder absoluto. São conhecidas como totipotentes, porque podem gerar a partir delas um organismo inteiro. Esse poder total, porém, começa a ser perdido menos de 72 horas depois da fecundação, quando uma dezena de divisões celulares transforma o embrião no que é chamado de blastocisto. Mas dentro do blastocisto ainda existe um grupo de células com uma fenomenal capacidade de se transformar em quase todos os mais de 200 tipos de células do corpo humano. Elas também são células-tronco embrionárias, mas com um poder um pouco menor do que as anteriores. São chamadas de pluripotentes. Quando você ouve falar de células-tronco embrionárias, trata-se desse tipo, as pluripotentes, obtidas a partir do blastocisto. Mas a obtenção de células-tronco nessa fase pressupõe a destruição do embrião. Como o embrião é a primeira etapa da vida humana, há uma grande discussão sobre a ética de se destruir embriões para obter células-tronco embrionárias. O tema já foi motivo de uma intensa discussão no Brasil. Em 2005 foi criada a Lei de Biossegurança, que autorizou a pesquisa com células-tronco de embriões inviáveis ou congelados há mais de 3 anos em clínicas de fertilização in vitro. 3 anos depois, em 2008, o Supremo Tribunal Federal teve que decidir se essa lei era constitucional, porque a Constituição diz que a vida é inviolável e, segundo algumas interpretações, o embrião já é vida e, portanto, não poderia ser destruído. Venceu, porém, o argumento de quem dizia que esses embriões seriam descartados de qualquer maneira e, portanto, não deveria haver problemas em cedê-los à pesquisa. A ciência prevaleceu e o Brasil anunciou em outubro de 2008, após 2 anos de intensos trabalhos, ter conseguido obter e cultivar em laboratório as primeiras células-tronco a partir de embriões humanos. A conquista foi fruto do esforço de pesquisadores da USP e da UFRJ, liderados pela geneticista Lígia da Veiga Pereira, que explica 0 hora por telefone o destino desse cultivo de células-tronco embrionárias. Primeiro é disponibilizar essas células para pesquisadores brasileiros que queiram utilizá-las em suas pesquisas. E, eventualmente, a gente quer estar preparado para poder fornecer essas células quando começarem testes clínicos em alguma doença usando células-tronco embrionárias. A conquista da professora Lígia ocorreu exatamente 10 anos depois da obtenção das primeiras células-tronco embrionárias nos Estados Unidos. Mesmo os americanos, porém, tiveram problemas em levar adiante sua pesquisa. Só com o atual presidente, Barack Obama, as regras foram revistas e o governo autorizou verbas públicas para a pesquisa com células-tronco embrionárias, que antes dependia apenas do investimento privado. Em janeiro de 2009, uma empresa chamada Geron recebeu autorização do governo americano para começar os testes em humanos usando células-tronco obtidas a partir das células-tronco embrionárias. O objetivo é tentar curar pacientes que tenham sofrido lesões na medula espinhal. Voltemos ao embrião. Passada a etapa do blastocisto, ele continuará se dividindo, gerando novas células. A partir daí, porém, as células já começam a se diferenciar, virando células musculares ou células da pele e assim por diante. Quando esse grãozinho de areia se transforma num ser humano adulto, passa a ter por volta de 100 trilhões de células. A vasta maioria assumiu funções especializadas e perdeu a habilidade de gerar células de outros tipos. Mas outras ainda mantêm o poder de se multiplicar e se transformar em diferentes tipos de células. São células-tronco adultas, encontradas em várias partes do corpo. Esse poder, porém, não é o mesmo das embrionárias, porque as adultas não podem se transformar em qualquer tipo de célula, mas só em algumas específicas. As células-tronco hematopoéticas, por exemplo, presentes na medula óssea, podem originar todos os tipos de células sanguíneas, mas não podem se transformar em células do cérebro. Em vez de pluripotentes, essas células são chamadas de multipotentes. Como as células multipotentes têm capacidade limitada, alguns pesquisadores em outra frente passaram a concentrar esforços em reprogramar geneticamente essas células-tronco adultas, e alguns já conseguiram transformá-las em células pluripotentes.
A técnica se chama pluripotência induzida e é um caminho para se obter células-tronco embrionárias sem necessariamente passar pelo embrião. Mas as células-tronco adultas, apesar de sua menor capacidade, também têm enorme potencial na área chamada de medicina regenerativa. O transplante de medula óssea, que já é feito com sucesso há décadas, nada mais é do que a retirada de células-tronco adultas de um doador e a aplicação dessas células em um paciente com algum tipo de leucemia ou anemia. O que a ciência tenta fazer hoje, ainda em fase experimental, é aplicar células-tronco adultas, tanto da medula óssea quanto de outros locais do corpo, para tratar outras doenças que não só as relacionadas a anemias ou leucemias. As células-tronco adultas são encontradas em diferentes partes do corpo, inclusive no sangue do cordão umbilical. E são justamente as células-tronco de cordão umbilical que estão agora no centro de uma nova polêmica.